Nós finalizamos ontem, não, a semana passada, né? Semana passada, quinta-feira passada, a gente entrou um pouquinho, nós falamos um pouco, iniciamos, né? Finalizamos, não, iniciamos com aquilo que Tiago nos exorta, que é confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Então, para você, só para recapitular, tá bom? Para que a gente possa ter mais intimidade. Então, confessar os nossos pecados uns aos outros, ao ponto de você ter intimidade, né, com a outra pessoa, para você ter liberdade. Assim como você tem liberdade com seu esposo, com seus filhos, né, com aquelas pessoas mais chegadas, você tem com o Senhor. Então, é esse canal que a gente tem que relembrar, né? Essa liberdade, esse laço que a gente vai estreitando, né, nas amizades, né, e principalmente com o Senhor, né. A oração a partir de um estilo de vida em retidão, né, que nós falamos um pouco, né, de uma vida reta, de uma vida justa, né, que a pessoa tem que ter. Que mais? Deixa eu ver aqui. Uma oração fervorosa e perseverante, né, que nós falamos também a semana passada, que vocês lembram aí, que nós falamos sobre Elias, né, que ele orou fervorosamente. É importante você lembrar, quando a gente falou sobre isso, a perseverança e a persistência na oração, queridos. Às vezes nós temos o costume de orar, eu falo por mim mesmo, né? Às vezes a gente ora uma vez, duas, até três, e depois a gente acaba esquecendo, a gente deixa para lá, não aconteceu, não vai acontecer, Deus não está ouvindo, ou Deus já decidiu que não quer, e a gente às vezes não entende, a não ser que você tenha uma direção muito forte de Deus, muito clara, que Deus falou para você claramente, né? Como ele falou para Paulo, por exemplo, a minha graça te basta, Paulo. Né? Então, Paulo tinha uma convicção, Deus já tinha o respondido. Mas enquanto Deus não te der uma convicção daquilo que você está orando, querido, persista, seja perseverante na oração. Eu estou aprendendo isso hoje. Eu estou aprendendo a ser perseverante, a insistir, a em todo tempo clamar, em todo tempo pedir, falar, Senhor, entra com a tua mão, seja por cura, seja por milagres, seja por qualquer área financeira, qualquer área da sua vida, persista, clame, até que o Senhor te dê uma resposta, te dê uma direção, que você vai entender, não, realmente Deus já me mostrou que não vai acontecer, ou vai acontecer de tal forma. Mas entenda isso e seja perseverante, como Elias foi também, né? Amém. É isso aí. Outro ponto também é que Deus responde nossas orações por causa do sangue de Cristo, né? Porque através de Cristo houve uma reconexão, né? Nós nos conectamos novamente com o Senhor através do sangue de Cristo, né? Bom, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. E é isso aí. O que nós vamos entrar hoje fala sobre, vamos iniciar com o lado divino da oração eficaz. Então a gente vai começar com o lado divino, né? Então, como eu falei, a gente pode perceber que podemos receber de Deus o favor através da graça, né? Através da graça que é em Jesus Cristo. Então, a gente pode receber o favor de Deus através de Jesus Cristo. Então, o que é um favor? Né? É tudo aquilo que Deus nos dá para que a gente possa ser bem-sucedido. Tá? Bem-sucedido assim, espiritualmente e fisicamente. Porque se a gente está bem-sucedido espiritualmente, fisicamente Ele supre a gente. Então, é esse favor que o Senhor nos dá, né? Essa graça, através da graça. É uma graça através da graça, é um favor através da graça. Né? Às vezes a gente entra como é que fala? Umas redundâncias, umas coisas assim meio doidas, mas aí até o Espírito vai explicar para vocês, tá bom?
A gente vai falando, vai ministrando, e o Espírito vai ministrando, vai no coração de vocês, para que vocês também entendam, tá bom? E então, aquilo que Deus dá de favor, né? Através da graça, aquilo que realmente, através daquilo que Jesus fez na cruz. Né? Então, através daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, Ele nos abençoa com esse favor. Então, quando a gente combina a concordância de Deus com Deus, quando a gente combina a concordância com Deus, mais a obediência, mais a perseverança, a gente consegue sentir mais aquilo que nos foi dado através da cruz. Então, é tudo uma ligação. Então, se a gente combinar, sim, eu concordo com Deus, né? Eu concordo com tudo aquilo que o Senhor nos colocou, eu vou obedecer, eu vou perseverar, então eu consigo sentir aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Então eu vou passar a entender melhor aquilo que o Senhor fez por mim. Eu vou começar a ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Eu vou começar a ficar mais sensível a isso, né? Então é uma sequência. São alguns passos que a gente tem que tomar para a gente poder sentir, para a gente poder avaliar, para a gente poder refletir e ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, só que isso não quer dizer, Deus não irá nos usar mais se vivermos em maior concordância com Ele, tá? Ele não vai nos usar mais, porque o amor dele é o mesmo, tá? O amor dele não muda por nós, por cada um de nós. Então, mesmo se eu buscar mais, se eu orar mais, se eu orar menos, né? O amor dele vai ser o mesmo por mim, porque o amor dele já foi revelado através de Jesus na cruz, né? E a cada dia ele tem revelado para nós o amor dele. Isso até hoje, e vai continuar revelando. Já revelou através da palavra, né, até os finais dos tempos, mas tem coisas específicas, né, individual, que ele vai continuar revelando para cada um de nós. Então, o que é interessante aí, a gente precisa entender, né, também, essa ligação que a Ruth falou, é um combo, vamos dizer assim, né? É Deus, mas a obediência e a perseverança. A Ruth colocou uma coisa interessante. Isso não vai demonstrar que Deus vai nos amar mais se eu obedecer, se eu perseverar, né, e eu confiar em Deus. Não é isso. Mas você quer se aproximar mais do Senhor? Você quer ouvir mais, sentir mais, sabe? Ter uma intimidade maior? Para que a gente consiga isso, queridos, nós precisamos juntar este combo. Nós precisamos lutar. É Deus, reconhecê-lo como o único Deus Todo-Poderoso e obedecê-lo, né? É entender, eu vou obedecer, eu quero, por mais que às vezes a gente dá uns deslizes, isso é normal. Não acha que você vai viver sem erro nenhum, que isso não existe. Mas você tem que lutar cada dia. Então, essa obediência, com essa perseverança que a gente falou até um pouquinho antes de novo aqui, sobre a aula passada, sobre a reflexão passada. Você juntar isso, você vai conseguir ter uma intimidade maior. O amor de Deus para com você é o mesmo, como a Ruth falou aqui. Não vai mudar. Eu quero fazer isso para que Deus me ame mais. Deus te ama de todo jeito, querido. Deus te ama. Ele tem um amor, a maior prova do amor dele foi Jesus Cristo naquela cruz, né? Morrendo por nós. Mas se você quer viver mais intimidade, se você quer entender o que Deus tem para você, os seus planos, pega esse combo. Faz esse pedido do combo com 3 coisas. Deus, obediência e perseverança. E as coisas vão começar a mudar para você vai ver. É isso aí. Porque quanto mais a gente ora, quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente persevera em oração, nós somos mais usados por Ele.
né? Então às vezes a gente fica, Senhor, eu quero ser usado, tal, mas você não ora, não busca, né? Então você não está sensível ao Senhor para aquilo que Ele quer para a sua vida. Então, quando você tem esse combo, né? Que a gente vai chamar de combo, você fica mais capacitado, você experimenta mais das bênçãos do Senhor. Que quem já pôde experimentar, quem já pôde um dia obedecer e ter o resultado da obediência, pode claramente falar, puxa, realmente vale a pena obedecer, vale a pena esperar, vale a pena ouvir, vale a pena orar, interceder, né? Então, gente, é uma coisa que realmente vale a pena. Agora, a gente vai falar um pouco do lado humano da oração eficaz. Concordamos com Deus quando vivemos e oramos de acordo com sua vontade, com o seu coração e com sua prioridade. Então, vamos lá. Concordamos com sua vontade. Então, o lado humano da oração eficaz é quando a gente concorda com Deus e concorda com a vontade de Deus, né? Então, assim, você entra na presença dele, qual que é a vontade? O que é vontade? O que é vontade? Vontade, muitas vezes, vontade é quando, assim, eu tô muito afim de, né, trazer uma coisa bem simples, assim, comer um chocolate. Eu estou com vontade de comer o chocolate que a Nath faz, né, aquele com amendoim ou com crocante. Então eu tenho uma vontade de comer. Eu ainda não comi, mas eu consigo sentir o gosto do chocolate na minha boca. Eu consigo sentir, eu desejo, né? Eu ainda não estou com ele na boca, mas eu sinto o gosto, eu sinto o cheiro do chocolate, né? Então eu tenho essa vontade de comer. É a mesma coisa com o Senhor. O Senhor tem vontade. A vontade do Senhor é que todos possam ser salvos, mas a gente sabe que nem todos, né, vão ser salvos, infelizmente. É que nem eu tenho vontade de comer o chocolate da Nath, mas eu ainda não tenho aqui na minha mão. Então quer dizer, eu não tenho ainda isso aqui, né? Eu creio que em nome de Jesus eu vou, né, Nath? Prepara aí um chocolatinho. Mas é a vontade do Senhor que todos se salvem. Mas a gente sabe que nem todos vão se salvar, né? Então, concordando com a vontade de Deus, com o seu coração, quem ora se chegar mais perto, se eu tenho intimidade com o Ricardo, eu sei muitas coisas que ele gosta, o que passa no coração dele. Eu sei do tipo de roupa que ele gosta, do tipo de comida que ele gosta, do tipo de perfume que ele gosta, né? O tipo de doce que ele... Eu sei que se ele está passando por algum período assim, mais sentimental, alguma coisa, eu sei muitas vezes o que se passa no coração dele. Às vezes ele fica calado, eu só imagino, né? E nessa da gente imaginar, a gente sabe, conhece, porque a gente tem uma intimidade, a gente tem uma ligação, a gente tem uma sintonia, né? Às vezes ele sai, quando ele chega, geralmente a gente toma café, e às vezes eu faço alguma coisa, e ele fala, puxa, eu tava pensando nisso, que delícia, né? Eu tava querendo aquilo, e realmente você fez, então parece que é uma sintonia, né? Isso é muito sério, gente, isso aí é coisa engraçado mesmo. A gente vive muito isso em casa. A Ruth às vezes faz umas coisas, quando eu chego do trabalho, ela fez. E eu falei, caramba, pensei nisso, né? Dei vontade e de repente, quando eu chego, às vezes no café da tarde, ou até para almoço, né? Ela faz alguma coisa assim que eu senti vontade. Então é uma ligação. E é a questão da intimidade. Aí eu pergunto para você, né? Como que a Ruth falou. Você tem essa ligação com Deus de saber qual é a vontade de Deus? E aí eu sabendo essa vontade de Deus, eu vou fazer para agradá-lo. Como a Ruth muitas vezes pega e faz para me agradar.
Muitas vezes ela faz aquela comidinha que ela sabe que eu amo, que eu gosto de comer, e ela vai lá e faz, né? Por isso que eu não emagreço nunca, porque é difícil, né? Todo costa do dia é uma coisa lá, eu falo, meu Deus, eu quero diminuir para comer, mas não está dando não. Mas com o Senhor, como saber o que Ele quer? Qual a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe, né? Como saber a vontade de Deus para a sua vida, para você preparar aquilo que Ele gosta? Vocês estão entendendo como é a questão da oração, a questão disso? Essa oração vai te levar a aprender a viver isso? Porque a vontade de Deus, a gente sabe aonde achar. Está aqui, ó. Está tudo aqui dentro da palavra. É aqui que a gente vai achar a vontade de Deus. Mas tem coisas em particulares que é só você e Ele, que talvez Ele vai bater um papo, né? Hoje eu tenho lutado com isso, eu tenho querido viver uma intimidade nesse sentido de ter mais sensibilidade para ouvir a voz dele. E às vezes eu quero ouvir, às vezes eu não consigo ouvir, e eu fico inquieto, eu falo, meu Deus, eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir, eu preciso aprender a te ouvir, eu quero saber literalmente qual é a sua vontade. Todos os dias a minha oração é, Pai, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para mim quanto a ministério, quanto a família? Qual é a tua vontade? Eu quero viver a tua vontade, eu quero preparar algo para o Senhor para te agradar. Então, queridos, tentem entender essa ligação. Então, o lado humano da oração eficaz é essa que a Ruth está colocando, de você entender a vontade de Deus. Né? Em primeiro lugar, a vontade de Deus para a sua vida, que vai ser algo que vai agradar a Ele, mas automaticamente vai ser para você. Tenta entender a grandeza. Né? É recíproco, né? Exatamente. Amém. Então, concordamos com a sua vontade, né? A gente concorda com a vontade de Deus. A gente concorda com o coração de Deus, né? Por mais difícil que seja a vontade de Deus também, muitas vezes a gente concorda, porque sabe que é o melhor, né? A gente concorda com o coração de Deus, porque a gente sabe que o coração de Deus é um coração puro, né? E a gente concorda com a sua prioridade. Quando a gente ora com fé e concordamos... Peraí, deixa eu voltar. Quando a gente ora com fé, concordamos com a autoridade de Deus, né? E da obra de Jesus Cristo na cruz. Então, quando a gente ora com fé, a gente concorda com a autoridade de Deus. Então, eu tenho fé, autoridade. O que é autoridade? O que representa autoridade para você? De Deus. Né? A paternidade, Deus é autoridade sobre a tua vida. Como que eu sei que Deus é autoridade na minha vida? É através da fé, né? Através da fé. Eu creio através da fé que Deus é autoridade na minha vida, que Deus é o meu Pai, que Deus é o meu Salvador, meu Redentor, Jesus é meu Redentor, né? Através de Jesus, né? Então é tudo por meio da fé. Então eu reconheço que Ele é autoridade na minha vida, através da fé, né? À medida que oramos com fervor e persistência, estamos em concordância com a prioridade de Deus. Então, quando você ora com fervor e com persistência, o que é prioridade? O que é prioridade para você? O que Deus deixou para você como prioridade? Tem um versículo que a gente está cansado de falar, a gente já conhece muito bem, que é citado sempre. Prioridades são aquelas coisas que você coloca primeiro. E esse versículo está muito claro. Ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando a gente entra com fervor e persistência, nós estamos entrando no reino de Deus. É como se você estivesse na porta lá, ó, Senhor, batendo na porta do rei, como nós falamos na semana passada, você batei, né, com persistência, até que o Senhor abra a porta. E realmente é isso. Então, quando a gente entra com fervor e persistência, a gente tem que bater com persistência na porta do rei, buscando primeiro o reino de Deus. E
o versículo já completa, porque as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então, à medida que oramos com fervor e persistência, estamos em concordância com a prioridade de Deus. Né? Espero que vocês consigam captar aí a mensagem. E é muito importante a gente entender, nós estamos falando aqui sobre a questão da oração eficaz, quando se fala do lado humano, né? Que o tema que a Ruth falou aqui, o lado humano da oração eficaz. Amados, eu falo porque acho que isso é uma coisa que cada um de nós temos que entender e lutar, porque existe uma questão, a vontade de Deus e a minha vontade. E aí nós entramos muitas vezes em um conflito. Nós entramos muitas vezes em um conflito e muitas vezes uma falta de entendimento, uma falta de discernimento, porque existe a minha vontade. E não é errado, eu acredito que não é errado a sua vontade. Não é errado você querer, tanto que você tem que pedir ao Senhor aquilo que você tem vontade. Mas percebe como é importante você ligar esse lado humano com o lado do Senhor? Como é importante você colocar o que a Ruth colocou aqui, de conhecer a vontade de Deus? Porque muitas vezes o meu desejo não vai ser o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Ah, Senhor, eu queria tanto um carro vermelho. Deus, me dá um carro vermelho. Mas Deus entende que você precisa ter uma bicicleta vermelha. Né? E você vai falar, não, eu não quero uma bicicleta vermelha. Eu quero um carro vermelho. Né? Só que aí se você for entrar fundo, quando você conseguir entender a vontade de Deus, Ele vai te falar por que Ele quer te dar a bicicleta vermelha e não o carro vermelho. Né? Então a gente precisa entender, é uma linha muito tênue que a gente precisa entender aqui nesse lado humano da oração eficaz. Porque entra o humano, e quando entra o humano é problema. Né? A gente quer que o nosso desejo seja aquele que seja o desejo de Deus. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero que o Senhor queira o que eu quero. Vocês estão entendendo? Pai, eu quero que o Senhor queira o que eu quero. E ponto final. Queridos, quando eu entendo e tenho uma ligação com o Pai, eu não estou falando isso para vocês porque eu estou vivendo literalmente isso, não. Eu estou aprendendo, eu estou lutando, eu estou batalhando para entender de uma forma de mais intimidade, de uma forma mais clara tudo isso. Né? Porque Deus tem o melhor para nós, isso é fato. Mas nem sempre o melhor dele é o nosso melhor. Então, precisamos entender. Você vê quando a gente fala de Elias, quando ele pediu lá, Senhor, para que não chova durante tanto tempo. Para Elias ter pedido isso, eu entendo o seguinte, como que Elias pede uma doideira dessa? Como que Elias pede uma loucura dessa? Pedir para não chover durante 3 anos e meio. Que doideira é essa? Pensa comigo, gente. Isso é um pedido que se faz para Deus? Vamos ser sinceros. Você pediria isso para Deus? Senhor, permita que pare de chover durante 3 anos e meio. Né? Ô Josué, Senhor, que o sol pare para que a gente vença o inimigo. Que na verdade não foi o sol, foi a terra, né? Você imagina ficar 24 horas com a terra parada? Exatamente. Deus sustentando assim. E vocês pesquisem aí que os estudiosos dizem que houve realmente algo que aconteceu na Terra que eles não sabem explicar, mas que é como, né, a Terra tivesse realmente parado por um tempo. E se você pesquisar, você vai ver isso na internet. Queridos, mas Elias, por exemplo, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, tão tremenda com Deus, que quando ele pediu isso, ele insistiu, porque ele tinha convicção de que era necessário acontecer aquilo para os propósitos de Deus continuarem ali.
Então tenta entender a importância de você ter uma oração eficaz como humano junto com o espiritual. Tenta entender a importância disso. É a concordância, né? Exatamente, é concordância. Você realmente ter uma ligação com Deus. E você, quando começar a orar, você vai entender aquilo que você tem que persistir, como eu falei aqui antes, ou aquilo que você já entendeu, Deus já me falou, Deus está claro, não vai acontecer. Então é algo delicado, mas a gente tem que começar a buscar mais desse jeito. A gente tem costume só de orar, simplesmente por orar. Eu vou orar. Se não acontecer, eu oro uma vez, 2 vezes, acabou. Desisto. Não, persista. Vamos persistir dentro da vontade de Deus. Isso que é o negócio. Dentro da vontade de Deus. Eu tenho que entender essa vontade para que as coisas continuem. Isso é muito importante e a gente só vai aprender com o tempo, devagarzinho, né? Não se desesperem com isso. Amém. Então a gente vai entrar agora aqui, vamos entrar num pequeno resumo do que a gente falou até agora, né? Colocando alguns pontos, e elas são as características da oração eficaz, tá bom? Então eu vou entrar aqui com você. Uma das características da oração eficaz é a fé, né? Como a gente falou ali agora há pouco. Então a gente realmente tem que ousar e usar e abusar da fé. Lá em Mateus 21, 22, fala assim, que tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Né? Então, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Se você crer. Né? Então, gente, muitas vezes tem essa dificuldade. Como o Ricardo falou, ora por orar, mas muitas vezes não crê na resposta do Senhor. Por isso que eu falo, a gente muitas vezes tem que orar já agradecendo por aquilo que o Senhor vai dar. Dando ou não, a gente tem que agradecer, né? Porque o Senhor faz o melhor pra gente, né? Outro ponto também da oração, uma das características da oração eficaz é o relacionamento correto. Relacionamento correto é o relacionamento que eu tenho com meu próximo, que ele realmente não é um relacionamento abusivo, ele não é um relacionamento, aquela pessoa que suga, né? Eu lembro da ministração Dadá, né? Que fica sugando, né? A gente não é um relacionamento aproveitador, né? E isso, gente, inclui também um relacionamento não só com pessoas de fora, mas principalmente com pessoas de dentro. Principalmente maridos e esposas também, tá? Principalmente, porque lá em 1 de Pedro fala sobre isso, sobre o relacionamento de maridos com as esposas, tá? Em outros lugares fala também de relacionamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas a gente não pode esquecer que um marido, né, a esposa também é próximo, só que às vezes a gente relaxa, né? Acaba brigando, depois a gente se acerta, não sei o que lá. Não, mas não é assim, né? Outro dia eu tomo ceia, né? Outro dia eu peço perdão, tô acostumado, ele não pede perdão, mas daqui a pouco vem conversar comigo, e não é assim, porque a gente tem que começar a desenvolver o ato de pedir perdão, e não é desculpa, não é remorso, é perdão, arrependimento entre o casal. Né? Você abrir a boca e pedir perdão para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, né? Seja quem for. Fala aí, irmão. Falei? 1 de Pedro. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom, da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Exatamente, de modo que não seja interrompida as vossas orações. Então tem que tratar bem a esposa, tá? Tem que tratar bem o filho, tem que tratar bem o seu próximo, para que a sua oração não seja interrompida. Você vê como é que é, porque se você começa a maltratar as pessoas, né, não ter um bom relacionamento com pessoas, a sua oração é interrompida, porque se eu não tenho um bom relacionamento com o meu próximo,
como que eu vou ter um bom relacionamento com o meu Deus, que é muito mais sério. Entenderam? Bom, uma outra característica de uma oração eficaz é uma vida justa e santa, né? Lá em Salmo 66:18 fala assim: se guardar o pecado no meu coração, Deus não me ouviria. Então ele tinha consciência, se ele guardasse aquele pecado no coração dele, Deus não ia ouvir. E não é só guardar pecado no coração, é você também ser conivente, é uma vida justa e santa, você não ser conivente com o pecado, porque muitas vezes você está olhando alguém pecar e você é conivente com aquilo, você participa de alguma coisa, de algum ato que te leva a pecar, que te leva a esconder, você não fala nada, mas você está ali, né? Então tudo isso, você tem que viver uma vida justa e santa, né? Que são características também de uma vida, de uma oração eficaz. Um outro ponto também da oração eficaz é aquilo que a gente falou agora há pouco também, que é fervor e perseverança. Lá em Tiago 5,17 fala sobre Elias, né, que nem o Ricardo falou, que ele pediu para não chover durante 3 anos e meio e realmente Deus ouviu a oração de Elias. Agora, persistência e fervor, uma coisa fervorosa. Quando a gente ora por alguém, a gente tem que ter fervor, principalmente quando a gente ora pelos enfermos. Né, o que a gente sente é fervor e pedir com intensidade para que realmente ele seja curado. É isso, é fervor, né, e persistência. Né? Outra coisa também, concordância com a palavra de Deus. Né? A gente tem que concordar com a palavra, porque se eu não concordar com a palavra, não vai adiantar nada. É uma questão de ato de fé. Né? Então, confiança que quando pedimos algo para Deus, lá em 1 João fala, 5:14 e 15, fala da confiança que quando pedimos algo para Deus, se é da sua vontade, Ele nos atende. Se é da vontade de Deus, Ele nos atende. Né? Outra característica também, que a gente sempre ora e às vezes não percebe, a gente tem que falar a oração em nome de Jesus. Eu estou falando aqui, eu estou pedindo alguma coisa em nome de Jesus, em nome dele, né? Então, às vezes vai alguém na tua casa levar um documento, alguma coisa assim, e eles falam assim: olha, eu estou vindo aqui em nome de fulano de tal entregar essa carta para você, esse documento para você. Né? Então, em nome dele, daquela autoridade, eu estou vindo entregar essa carta. Então, é em nome do Senhor Jesus, porque é a nossa autoridade maior, que nós vamos orar. Então, toda oração é assim, não é feita em meu nome, nem no nome do pastor, nem no nome de... oração em nome de Jesus. Motivação pura, né? Tiago 4 fala que motivação pura. É aquilo que a gente comentou anteriormente. Quando pede, não recebe, é porque pede mal. Porque às vezes a gente pede para nosso próprio proveito, para a gente poder usufruir. E a gente não pede visando os outros. A gente pede pra gente, com egoísmo. A gente pede mal as coisas. Então a gente tem que pedir com uma motivação pura, né? E a gente tem que ter coragem. Hebreus 4,16 fala assim, que a gente tem que chegar ao trono com confiança. A gente tem que chegar até Deus, quando a gente for orar, a gente tem que chegar com toda a confiança. Assim como a rainha, a Esther, ela entrou com confiança quando ela entrou na presença do rei. Porque a Esther não podia entrar na presença do rei sem ser convidada. Então ela foi ousada, ela entrou com confiança. E o rei ouviu Esther.
Então nós temos que ser assim, nós temos que entrar com confiança e ousadia na presença do Rei, porque Ele vai com certeza ouvir as nossas orações. O perdão, Mateus 6,15 fala: se perdoar o seu próximo, Deus também perdoará os seus pecados. Então, se eu pequei contra alguém, eu tenho alguma coisa contra alguém, alguém pecou, fez alguma coisa de mal, perdoa, porque assim, nós já tivemos estudos sobre isso, porque se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai te perdoar. Então, perdoa o seu próximo, que Deus vai te perdoar. Entra com perdão, né? E feita em concordância, em unidade, né? Mateus 18:18. E tudo que ligares na terra, tudo que a gente concordar, que a gente ligar aqui, vai ser ligado no céu. E tudo que a gente concordar, vai ser feito lá no céu. Então a gente tem que ter essa concordância, essa unidade. A gente tem que pensar a mesma coisa. Vamos todos pensar a mesma coisa. Vamos todos clamar pela mesma coisa, pelo mesmo objetivo. É da vontade do Senhor? Amém. Glória a Deus. Concordamos aqui, o Senhor vai ouvir lá do céu e vai abrir as portas. Amém? Porque isso daqui está na palavra. Gente, e é uma coisa assim tremenda. Porque toda a oração, ela permanece eficaz para sempre. Para sempre. Todas as orações, elas são feitas segundo a vontade de Deus, né? Elas são armazenadas em taças, então não fica espalhado. Então Deus vai colocando em taças, né? Até o ponto delas serem derramadas, né? E está escrito assim: logo que pegou o livro, lá em Apocalipse fala, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É a sua oração, é a minha oração, é a nossa oração em concordância que está enchendo, e isso vai transbordar um dia, vai transbordar, e as nossas orações vão ser ouvidas. Tanto se não foi ouvido até agora, no futuro próximo vai ser ouvido e vai ser derramado essas orações. Como já tem orações sendo derramadas, tem orações sendo ouvidas, e o Senhor tem realizado muitas coisas em nosso favor. Por causa de quê? Por causa das orações, né? Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Deus não é... gente, isso daqui está lá em Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Olha só que tremendo, gente. Isso aqui é uma prova, não tem prova maior, que Deus é justo. Ele é justo, Ele ouve, Ele guarda as nossas orações. Então é um motivo a mais para que a gente venha persistir nas orações e não venha desistir, não venha desistir daquela pessoa, não venha desistir, sabe, daquele emprego, não venha desistir daquela situação, não venha desistir daquele processo, sabe, do nome que precisa ser liberado, sabe, do documento que precisa ser liberado. Não desista dos sonhos, não desista dos seus sonhos, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Entre em concordância com Deus. Por isso que é importante a gente entrar em concordância com Deus. Porque todas essas coisas, elas vão se alinhar. E quando elas se alinham, Deus está fazendo a sua parte e nós estamos fazendo a nossa parte. E a gente vive em paz. Bem, tranquilamente. Amém? Quer falar alguma coisa? Amém. Não, já falamos bastante hoje, até passamos do horário. Mas eu acho que foi muito de grande valia, né? A gente aprender mais um pouquinho sobre oração. É tremendo, é tanta coisa para a gente aprender nesse tema que a gente tem crescido demais. Eu creio que tem sido muito bom para vocês, como tem sido muito bom para nós aqui também. E se tiver algum pedido, tem algum pedido de oração? Alguém pediu alguma coisa? Acho que não. Então nós vamos orar encerrando, queridos. Se você tiver algum pedido e quiser colocar aí pra gente no particular, colocar aí depois no PV, a gente também pode colocar
o seu pedido aqui para orarmos, para agradecermos ou para pedir por algo, tá bom? Mas não deixem de orar, não deixem de interceder e persistir. Mas sejam sensíveis ao que o Senhor tem para a sua vida. Feche os seus olhos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tem aí participações especiais, visitantes especiais aí, né? Que é as filhas da irmã Romana, né? Legal. Beijo para Deus abençoe vocês aí. Zuleide também está aí. Tem aí alguns irmãos que estão nos visitando aí via online. Muito feliz por ter vocês aqui, tá bom? E os outros, né? Marilene, que é sempre fiel aí conosco. E todos os irmãos que estão participando, o Haroldo que chegou a entrar, não sei se ele está aí. Mas que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E persistam, continuem orando. Persistam nisso, não deixem. Aprenda a gostar de orar. Em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos aonde você está nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar por esta palavra. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Deus tremendo, que cuida, que zela, que tem o melhor para cada um de nós. E agora, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos aqui de falar do teu amor, de aprendermos mais um pouquinho sobre oração. Deus, nos ensina a orar. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais a falar contigo. Nos ensina, ó Deus, a cada dia mais ter intimidade com o Senhor. Amém. Visita cada família, cada lar desses irmãos, desses visitantes que estão conosco nessa noite. Visita aqueles que vão ouvir depois daqui um tempo, não sei. Mas que o Senhor visite a cada lar, derramando da tua graça. Amém. Pai, que o Senhor opere milagres nas vidas, nas famílias. Ó Deus, repreenda todo o mal, amém, repreenda toda doença, repreenda tudo aquilo que tem atrapalhado a vida das pessoas, os casamentos, entre com a cura, a restauração nos casamentos, nas famílias, em nome de Jesus. Declaramos, Deus, no teu nome, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada vida e cada família. Amém. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.